O som era agudo, contínuo, impiedoso. Um pique cortava o ar pesado do corredor, rasgando o silêncio respeitoso que a morte exigia, mas não recebia. Ana Luísa ficou paralisada, com a mão pousada na madeira fria da porta do quarto principal. O corpo não lhe obedecia. A bandeja de prata com o chá de camomila que ninguém iria beber tremeu em sua outra mão, o tilintar suave das xícaras de porcelana um contraponto frágil à sirene eletrónica da máquina que anunciava o fim. O médico saiu do quarto, o rosto uma máscara de profissionalismo cansado. Ele olhou para Beatriz Almeida Prado, a matriarca de pé, impecável no seu vestido de luto preto que parecia ter sido comprado semanas antes, em antecipação. Meus pêsames, Sr. Almeida Prado. Fizemos tudo o que foi possível. Beatriz acenou com a cabeça, um gesto curto, quase impaciente. Não havia uma única lágrima em seus olhos azuis e gélidos. O seu olhar desviou-se do médico e pousou em Ana. Havia um brilho de triunfo ali, uma frieza que fez um arrepio percorrer a espinha de Ana. Finalmente acabou, Beatriz murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Ao seu lado, Rafael, o seu filho, ajeitou o colarinho da sua camisa cara. Os seus olhos, tão azuis quanto os da mãe, percorreram Ana de cima a baixo com um desprezo palpável. Ele não via a mulher de luto pela perda do único homem que lhe tinha mostrado bondade naquela casa. Ele via a empregada, a Ieia, parada onde não devia. Mãe, e agora? Ele perguntou, a voz baixa, conspiratória. Ana sentiu o seu coração a partir-se em 1000 pedaços. E agora? Era só isso que importava para eles? O dinheiro? A herança? O homem deitado naquela cama, o Sr. Antônio, o seu protetor, o seu único amigo, era agora apenas um obstáculo que tinha sido finalmente removido. Uma lágrima solitária escapou e deslizou pela sua bochecha. Rafael viu. Patético, ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas Ana ouvisse. O espetáculo já acabou, pode guardar as suas lágrimas de crocodilo. Ana engoliu em seco, o nó na sua garganta a sufocá-la. Ela baixou o olhar, recuando um passo, tentando tornar-se invisível. Era o que sempre fazia. Tornar-se pequena, silenciosa, para não incomodar. Ana Luísa. A voz de Beatriz era como o estalar de um chicote. Pare de sonhar acordada e seja útil. O quarto do Sr. Antônio precisa de ser limpo. Quer tudo arrumado até ao final do dia. Embala as roupas dele para doação. E livre-se de todos aqueles livros velhos e tralha pessoal. Não quero vestígios. Vestígios. A palavra ecoou na mente de Ana. Como se a vida de um homem bom pudesse ser apagada como pode um móvel. Aquela tralha eram as memórias dele. Os óculos de leitura na mesa de cabeceira, o tabuleiro de xadrez a meio de um jogo que nunca terminaria, os livros com as suas anotações nas margens. Sim, Senhora Beatriz, ela sussurrou, a voz trêmula. Ela entrou no quarto. O cheiro de medicamentos ainda pairava no ar, mas por baixo dele estava o cheiro familiar de Sr. Antônio, lavanda e papel antigo. O som da máquina tinha sido desligado. Agora, o silêncio era absoluto, pesado, definitivo. Com as mãos a tremer, ela começou o seu trabalho. Dobrou o cobertor com um cuidado reverente, como se ainda pudesse perturbá-lo. Cada objeto que tocava era uma facada no peito. Ela abriu o armário para tirar os seus fatos, o cheiro dele a envolvê-la e as lágrimas que tinha segurado com tanto esforço começaram a cair livremente. Porquê? Porquê o senhor, meu Deus? A única pessoa boa nesta casa. Ela sentou-se na beira da cama, o rosto entre as mãos, os seus ombros a tremerem com soluços silenciosos. Lembrou-se do dia em que chegou àquela mansão, uma jovem assustada de 18 anos, vinda do interior, sem ninguém no mundo. Beatriz tratou-a com desdém desde o primeiro dia. Rafael, então um adolescente arrogante, divertia-se a dar-lhe ordens contraditórias só para vê-la em apuros. Mas o Sr. Antônio, ele tinha sido diferente. Ele viu-a a chorar na cozinha uma noite e sentou-se com ela. Ele perguntou-lhe sobre os seus sonhos.
Ana, timidamente, confessou que adorava flores e que o seu sonho era ter uma pequena floricultura um dia. Enquanto limpava a estante de livros, os seus dedos pararam num volume de capa de cor gasta. O Pequeno Príncipe. Era o livro favorito dele. Ela abriu e uma fotografia antiga caiu no chão. Ana apanhou-a. Era uma foto do Sr. Antônio, muito mais jovem, sorrindo para a câmara. Na parte de trás, com a sua caligrafia elegante, estava escrito: "Para a minha pequena flor, para que nunca se esqueça do seu valor." A memória veio com a força de uma onda. Foi há apenas alguns meses. Ele encontrou-a no jardim, a cuidar das suas rosas premiadas. "Você tem um dom com as coisas vivas, Ana", ele disse, os seus olhos gentis a sorrir. "Vê a beleza onde os outros só veem espinhos." Ela tinha corado, murmurando um agradecimento. "Não baixe a cabeça, criança", ele disse, a sua voz séria. "Esta casa, estas pessoas, elas podem ser cruéis. Mas nunca se esqueça de quem você é. Um dia, minha pequena flor, você terá o lugar que merece nesta casa. Eu prometo." Ana agarrou a fotografia com força. Uma promessa. Teria sido apenas as palavras gentis de um velho a tentar consolar uma empregada triste? Ou haveria algo mais? O som da campainha da porta da frente tirou-a dos seus pensamentos. Ela limpou as lágrimas rapidamente, recompôs-se e desceu as escadas. Na sala de estar, Beatriz e Rafael estavam com um homem de fato cinzento, de postura rígida e rosto sério. Ana reconheceu-o imediatamente. Dr. Mendes, o advogado da família há décadas. Ele acenou com a cabeça para Ana, um gesto de respeito que a surpreendeu e que fez Beatriz franzir a testa em desaprovação. "Sr. Almeida Prado", Rafael, começou o Dr. Mendes, a sua voz ressoando na sala silenciosa. "Estou aqui para tratar dos preparativos iniciais e para informar que a leitura do testamento do Sr. Antônio será realizada amanhã, às 10 da manhã, aqui nesta sala." "Tão cedo?" Rafael perguntou, um toque de ganância na sua voz. "Não há necessidade de formalidades, Dr. Mendes. Nós sabemos quais eram os desejos do meu avô." Beatriz colocou uma mão no braço do filho, um aviso silencioso. "Agradecemos a sua eficiência, doutor. Estaremos prontos." Dr. Mendes olhou para os seus papéis por um momento antes de levantar o olhar. "Há mais uma coisa. O testamento do Sr. Antônio é muito específico. A presença de todos os moradores da casa no momento da sua morte é indispensável para a leitura." Ele fez uma pausa e o seu olhar moveu-se deliberadamente de Beatriz e Rafael para a figura quieta de Ana, parada perto da escada. Incluindo a senhora Ana Luísa. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Ana sentiu o seu coração dar um salto. Ela? Na leitura do testamento? O rosto de Beatriz contorceu-se numa máscara de fúria e incredulidade. Ela virou-se lentamente para Ana, o seu olhar como veneno. "Você?" Ela cuspiu, a sua voz um sussurro perigoso. "O que é que você pensa que é para ter o direito de estar aqui? Uma criada deve saber o seu lugar." Ana baixou a cabeça, o calor da humilhação a subir-lhe pelas bochechas. Mas desta vez, algo era diferente. Por baixo do medo e da vergonha, a promessa do Sr. Antônio ecoava na sua mente. "Você terá o lugar que merece." A fotografia na sua mão parecia queimar. Uma pequena e frágil chama de esperança acendeu-se no meio da sua dor, desafiando a escuridão que a rodeava. Rafael sentia-se um leão enjaulado no seu próprio território. A sala de estar, com os seus móveis de jacarandá e tapetes persas, que sempre lhe pareceu um símbolo do seu poder e do seu futuro, hoje parecia sufocante. O seu olhar ia do relógio de pêndulo antigo para a figura parada perto da escada, e a cada vez, uma onda de irritação percorria-o. Ana Luísa. A empregada. Ali, na sala principal, à espera da leitura do testamento como se fosse da família. A audácia dela era inacreditável. Ontem, quando o Dr. Mendes insistiu na sua presença, Rafael viu um brilho estranho nos olhos dela. Não era medo, não era humildade.
Era a esperança? A ideia era tão absurda que ele a descartou imediatamente. Ela era uma atriz talentosa, era só isso. O seu avô, amolecido pela idade e pela doença, tinha caído na sua teia de falsa devoção. A sua mãe, Beatriz, sentou-se na sua poltrona favorita, direita como uma rainha, o rosto sereno. Ela deu-lhe um olhar rápido, um que dizia: paciência, meu filho. É só uma formalidade. Em breve, tudo isto será nosso. Aquele olhar acalmou-o. A sua mãe estava sempre no controlo. Dr. Mendes chegou pontualmente às 10. Ele cumprimentou-os com uma formalidade fria e sentou-se à cabeceira da grande mesa de mogno. Abriu a sua pasta de couro e retirou um envelope selado. Bom dia, ele disse, a sua voz sem emoção. Estamos aqui para cumprir a última vontade e testamento do Sr. Antônio Almeida Prado. Rafael cruzou os braços, recostando-se na cadeira. Que o espetáculo começasse e terminasse rapidamente. O advogado começou a ler. As primeiras cláusulas eram previsíveis. Doações generosas para o Hospital do Cancro, para um orfanato local, para a preservação da Mata Atlântica, o tipo de filantropia que se esperava de um homem como o seu avô. Depois vieram os legados menores, um relógio de ouro para um primo distante, um conjunto de joias para uma sobrinha. Rafael tamborilava os dedos na mesa, impaciente. E agora, disse Dr. Mendes, e o seu tom mudou. Havia um peso novo na sua voz. Chegamos à cláusula principal, referente à totalidade dos bens restantes, incluindo a mansão Almeida Prado, os investimentos financeiros e o controle majoritário das empresas Almeida Prado. Este era o momento. Rafael endireitou-se, sentindo o coração a bater mais forte. Ele olhou para a sua mãe. Ela tinha um leve sorriso nos lábios. Dr. Mendes limpou a garganta. Eu, Antônio Almeida Prado, no pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro como minha única e universal herdeira de todos os meus bens. O advogado fez uma pausa que durou uma eternidade. Rafael prendeu a respiração. A senhora Ana Luísa Soares. O nome caiu no silêncio da sala como uma pedra num lago. Por um segundo, ninguém reagiu. A mente de Rafael simplesmente não conseguiu processar a informação. Tinha de ser um engano. Um erro de digitação. Um nome errado. Ele olhou para o advogado, à espera de uma correção, de um sorriso a dizer que era uma piada de mau gosto. Mas o rosto do Dr. Mendes permaneceu de pedra. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Uma gargalhada curta e estridente. Isso é um absurdo. Mendes, você enlouqueceu? Deve haver algum engano. Não há engano, senhora, respondeu o advogado, impassível. A vontade do Sr. Antônio é perfeitamente clara. E há mais. Rafael virou a cabeça lentamente, como num pesadelo, na direção de Ana. Ela estava pálida como um fantasma, a mão a cobrir a boca, os olhos arregalados em choque. Choque genuíno? Ou o culminar da sua performance de uma vida? Para que não restem dúvidas sobre a minha decisão, continuou o Dr. Mendes, a sua voz a subir, quer que se saiba a razão. Ana Luísa Soares não é apenas a minha herdeira. Ela é o meu sangue. Ela é a minha neta. Outra bomba. Desta vez, mais forte. Neta? Beatriz levantou-se de um salto, o rosto vermelho de fúria. Isso é impossível. Antônio só teve um filho, o meu falecido marido. Isto é uma fraude. Esta vagabunda manipulou um velho senil. Ela inventou esta mentira. A verdade, senhora Beatriz, tem uma maneira de vir à tona, com ou sem a sua aprovação, disse o Dr. Mendes, e pela primeira vez, havia um fio de aço na sua voz. Ele abriu outro envelope e tirou uma certidão de nascimento. Ana Luísa Soares é a filha de Alberto Almeida Prado, nascida de uma relação anterior ao seu casamento. O seu pai. O que a torna, Rafael, sua meia-irmã. O mundo de Rafael inclinou-se violentamente. Meia-irmã. A empregada.
A rapariga insignificante que ele desprezava, que ele humilhava. O sangue dele. O chão pareceu desaparecer sob os seus pés. Ele olhou para Ana, realmente olhou para ela, e a sua mente entrou em curto-circuito. Ele não via uma irmã. Ele via uma usurpadora. Uma ladra que tinha roubado seu nome, a sua casa, o seu futuro. Tudo o que era seu por direito de nascença. Eu não vou permitir isto, gritou Beatriz, a sua compostura a estilhaçar-se. Eu vou contestar este testamento ridículo. Eu vou provar que esta mulher é uma golpista. Você vai acabar na rua, está a ouvir-me? Na rua, que é o seu lugar. Ana encolheu-se sob o ataque verbal, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Rafael sentiu uma onda de fúria cega. Fúria contra o seu avô por esta traição, fúria contra esta mulher por existir. Mas o Dr. Mendes ignorou completamente o chilique de Beatriz. Com uma calma deliberada, ele levantou-se e caminhou até Ana. Ela olhou para ele, perdida e aterrorizada. O advogado estendeu-lhe uma pequena chave de latão, antiga e ornamentada. Senhora Ana Luísa, ele disse, a sua voz agora suave, mas audível para todos. O seu avô deixou isto para si. É a chave do escritório dele. Ele fez uma pausa, e o seu olhar encontrou o de Rafael por um instante antes de se fixar em Beatriz, que tinha ficado subitamente silenciosa. Ele disse que todos os segredos que algumas pessoas têm tanto medo que sejam descobertos, estão lá dentro. A cor desapareceu do rosto de Beatriz. Por baixo da raiva, Rafael viu algo que nunca tinha visto na sua mãe, medo. Puro, pálido e inconfundível medo. E nesse instante, a primeira fissura apareceu na fundação do seu mundo. A chave parecia queimar na palma da mão de Ana. Era pesada, real. Tão real como o silêncio atordoado que se instalou na sala depois de Beatriz e Rafael terem saído, batendo a porta com uma fúria que fez tremer os cristais no aparador. Ana continuava de pé no mesmo sítio, incapaz de se mover. Herdeira. Neta. As palavras giravam na sua cabeça, mas não faziam sentido. Pareciam pertencer a outra pessoa, a uma história que ela estava a ouvir sobre uma estranha. Senhora Ana Luísa? A voz gentil do Dr. Mendes trouxe-a de volta à realidade. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Eu não entendo. Como é que isto é possível? O seu avô queria proteger-te, ele explicou, o seu tom profissional suavizado pela compaixão. Beatriz nunca te teria aceite. Trazê-la para esta casa como empregada foi a única maneira que ele encontrou de manter por perto, de garantir que não lhe faltava nada, até que chegasse o momento certo. O momento certo. O momento em que ele já não estaria aqui para a ver desfrutar dele. O coração de Ana doeu com uma nova onda de tristeza. Naquela tarde, a transformação começou. Dr. Mendes, com uma eficiência discreta, organizou tudo. Um consultor de imagens chegou com araras de roupas novas, vestidos elegantes, calças de corte impecável, sapatos de couro macio. Roupas que custavam mais do que Ana ganhara num ano inteiro. Quando ela se olhou ao espelho, vestindo um simples vestido de seda azul marinho que realçava a cor dos seus olhos, viu uma estranha. Uma mulher com a sua cara, mas com a postura de alguém que pertencia àquele lugar. Era desconfortável. Era assustador. Mais tarde, com o coração a bater descontroladamente, ela usou a chave. A porta do escritório do Sr. Antônio abriu-se com um clique suave. O ar lá dentro estava parado, cheirava a couro, livros e ao seu perfume. Era como entrar num santuário. Ela passou os dedos pela secretária de madeira maciça, pelas lombadas dos livros que ele amava. Sentia-se uma intrusa, violando um espaço sagrado. Mas ele queria que ela estivesse ali. Todos os segredos estão lá dentro. Na gaveta debaixo da secretária, encontrou uma caixa de madeira polida. Dentro havia um maço de cartas amarradas com uma fita de cetim desbotada. A caligrafia era elegante, apaixonada. Eram as cartas do seu pai, Alberto, para a sua mãe, Helena. Ana sentou-se na grande poltrona de couro e começou a ler.
As palavras pintavam a imagem de um amor profundo, desesperado. Um amor condenado pela ambição de Beatriz, que já estava noiva de Alberto num casamento arranjado entre famílias poderosas. As cartas falavam de encontros secretos, de planos para fugir, de um futuro que nunca chegou a acontecer. E falavam dela. Do pequeno milagre que estava a caminho. A última carta era a mais dolorosa. Minha amada Helena, a pressão está a tornar-se insuportável. Beatriz suspeita de tudo. O meu pai implora-me para pensar no nome da família. Mas como posso viver uma mentira? Encontra-me amanhã na nossa cabana junto ao lago. Vamos embora. Vamos buscar a nossa filha e começar de novo, longe de tudo isto. O teu para sempre, Alberto. Ana fechou os olhos, as lágrimas a molharem o papel frágil. O seu pai tinha tentado. Ele não a tinha abandonado. Ele amava a sua mãe. A história que lhe tinham contado, de uma mãe solteira abandonada, era uma mentira. Alguém tinha impedido aquela fuga. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se um campo de batalha silencioso. Beatriz mal saía do seu quarto, mas a sua raiva era uma presença física na casa. Rafael, por outro lado, parecia estar em todo lado. Ele observava à distância, os braços cruzados, uma expressão indecifrável no rosto. Já não era o desprezo aberto de antes, mas uma mistura confusa de ressentimento, curiosidade e algo mais que Ana não conseguia identificar. Uma noite, durante o jantar, um silêncio tenso pairava sobre a mesa. 2 sócios da empresa, amigos de longa data da família, tinham sido convidados por Beatriz numa tentativa clara de intimidar Ana. Então, esta é a nova herdeira, disse um deles, o Sr. Vasconcelos, olhando para Ana como se ela fosse um inseto exótico. Ouvi dizer que antes trabalhava na cozinha? Que mudança fascinante! O tom era condescendente, humilhante. Ana sentiu o rosto a corar. Abriu a boca para responder, mas as palavras não saíam. A velha Ana, a empregada invisível, queria encolher-se e desaparecer. Ela é uma Almeida Prado, uma voz firme cortou o ar. Todos se viraram. Era Rafael. Ele pousou os talheres, o som nítido no silêncio. O seu olhar era frio, direcionado aos convidados. O meu avô tomou a sua decisão. E qualquer pessoa que desrespeita a sua vontade, desrespeita a mim e à memória dele. Ana ficou boquiaberta. Beatriz olhou para o filho como se ele a tivesse apunhalado. Os sócios, apanhados de surpresa, gaguejaram um pedido de desculpas apressado. Pela primeira vez, Ana sentiu uma faísca de gratidão por ele. Mais tarde naquela noite, ela não conseguia dormir. O peso do mundo parecia estar sobre os seus ombros. Ela desceu ao jardim, o lugar favorito do seu avô, precisando de ar. A lua cheia banhava as rosas brancas com uma luz prateada. Ela não o ouviu aproximar-se. Não consegues dormir? A voz de Rafael assustou-a. Ele estava parado a poucos metros de distância, as mãos nos bolsos, o cabelo escuro despenteado pelo vento da noite. Não, ela sussurrou. Obrigada. Pelo que fizeste no jantar. Ele encolheu os ombros. Eles estavam a ser uns idiotas. Ninguém tem o direito de te tratar assim. Ele deu um passo na sua direção. Eu peço desculpa. Pela maneira como te tratei. Todos estes anos. Eu fui um idiota. Era a primeira vez que o ouvia pedir desculpa por alguma coisa. O som era estranho, quase vulnerável. Eu não sabia, ele continuou, a voz baixa. Se eu soubesse. Se soubesses que eu tinha o mesmo sangue que tu? Isso é que faz a diferença? A pergunta saiu antes que ela pudesse pará-la, mais afiada do que pretendia. A verdade na sua pergunta pairou entre eles. Rafael pareceu atingido. Não. Sim. Eu não sei, está tudo tão confuso. Ele deu mais um passo. Agora, estavam tão perto que ela podia ver o reflexo da lua nos seus olhos azuis. Olhos que já não pareciam frios, mas perdidos.
Eu olho para ti, ele disse, a voz quase um sussurro, e já não sei o que vejo. A empregada desapareceu. Mas também não vejo uma irmã. O coração de Ana começou a bater mais depressa. O ar entre eles crepitava com uma tensão nova, uma eletricidade que não tinha nada a ver com raiva ou ressentimento. O que é que vês, então, Rafael? Ela perguntou, a sua própria voz trêmula. Ele não respondeu com palavras. Levantou a mão e, com uma hesitação que a fez prender a respiração, afastou uma madeixa de cabelo do seu rosto. O seu toque era suave, quente. Os seus olhos procuraram os dela, uma pergunta silenciosa no seu olhar. E então ele inclinou-se. O mundo de Ana abrandou. A sua mente gritava que era errado, perigoso, impossível. Mas o seu corpo traiu-a. Ela não recuou. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente para ele. Os seus lábios encontraram-se. Foi um beijo hesitante no início, uma exploração tímida. Mas depois, a confusão, a frustração e a atração reprimida de anos explodiram. O beijo tornou-se mais profundo, mais desesperado. As mãos dele foram para a sua cintura, puxando-a para mais perto. Ana passou os braços à volta do pescoço dele, perdendo-se na sensação, no sabor, no calor avassalador que nunca tinha sentido antes. De repente, a realidade atingiu-os como um balde de água gelada. Eles afastaram-se bruscamente, ofegantes, os olhos arregalados de choque com o que tinham acabado de fazer. Nós somos família, Ana gaguejou, a voz cheia de horror e uma dor aguda. Não podemos. Eu sei, ele disse, passando a mão pelo cabelo, o rosto uma mistura de desejo e autoaversão. O som de um galho a partir-se na escuridão fê-los congelar. Ambos se viraram na direção do som. Não viram ninguém. Mas sabiam. Alguém os tinha visto. E naquela casa só podia ser uma pessoa. Beatriz. O sabor do beijo ainda queimava nos lábios de Rafael, um veneno doce que se recusava a desaparecer. Ele passou a noite em claro, a andar de um lado para o outro no seu quarto, a imagem dela no jardim a assombrá-lo. A maneira como ela se inclinou para ele, a surpresa nos seus olhos, o calor do seu corpo contra o dele. Era a sua irmã. Meia-irmã. A palavra soava oca, errada. O que ele sentiu naquele momento não tinha nada de fraterno. Era possessivo, desesperado, uma fome que o assustava. E o pior de tudo? Ela tinha correspondido. Por um instante, naquele jardim escuro, eles não eram parentes. Eram apenas um homem e uma mulher. E a sua mãe tinha visto. Ele tinha a certeza. O som do galho partido foi demasiado deliberado. Beatriz não iria deixar aquilo passar. A confirmação veio 2 dias depois. Dr. Mendes convocou uma reunião. Ana estava presente, pálida e nervosa, evitando seu olhar. Rafael fez questão de estar lá, sentando-se ao lado dela, um gesto que era tanto de proteção como de posse. A sua mãe observava-os do outro lado da mesa, os seus olhos frios como lascas de gelo. Há uma cláusula adicional no testamento que eu preciso de discutir convosco, disse o advogado, ajeitando os óculos. Uma estipulação bastante invulgar. Ele continuou, para que a senhora Ana Luísa tenha acesso e controle total e irrevogável da herança, o senhor Antônio estipulou uma condição. Ela deve, no prazo de 1 ano a contar da data da sua morte, contrair matrimónio. Um silêncio chocado encheu a sala. Ana ofegou, o seu rosto perdendo toda a cor. Casar, ela gaguejou. Isso não é tudo, acrescentou Dr. Mendes. O testamento especifica que o futuro cônjuge deve ser uma pessoa de bom caráter e reputação ilibada, sujeito à aprovação do Conselho de Administração da empresa, conselho esse que eu presido. Rafael sentiu uma onda de fúria gelada. Que raio de jogo doentio era aquele que o seu avô estava a jogar do túmulo? Forçar a Ana a casar-se? Era medieval. Mas por baixo da raiva, uma outra emoção, mais sombria e egoísta, emergiu, uma pontada violenta de ciúme.
A imagem de Ana a casar-se com outro homem, qualquer homem, era como uma faca a torcer-se nas suas entranhas. Ele olhou para a sua mãe. E viu. Nos olhos dela não havia choque. Havia cálculo. Ela tinha acabado de receber a arma de que precisava. Naquela noite, Beatriz foi ao seu quarto. Ela não entrou a gritar ou a acusar. A sua abordagem foi muito mais perigosa. Ela parecia triste, preocupada. Meu filho, ela começou, a sua voz suave e maternal. Eu estou tão preocupada com a Ana. Ela é tão ingênua. Uma rapariga sem experiência, agora com uma fortuna nas mãos, e a obrigação de encontrar um marido. Ela é um alvo. Qualquer oportunista pode enganá-la. Rafael desconfiou. O que é que queres dizer, mãe? Eu só quero melhor para ela, Beatriz disse, com uma sinceridade que quase o convenceu. Ela é família, afinal. Temos de a proteger. Aliás, conheci um jovem empresário muito promissor. Vítor Bastos. Inteligente, charmoso. Pensei em apresentá-lo a ela. Ele poderia orientá-la nos negócios. Vítor Bastos apareceu no dia seguinte. Era exatamente como a sua mãe o tinha descrito, alto, bronzeado, com um sorriso demasiado branco e um aperto de mão demasiado firme. Ele tratou Ana com uma deferência exagerada, elogiando a sua beleza natural e a sua força interior. Rafael sentiu uma aversão instantânea por ele. Havia algo de falso na sua polidez, algo de predatório no seu olhar. Mas Ana, carente de gentileza e desesperada por orientação, pareceu cair na conversa dele. Nos dias que se seguiram, Vítor tornou-se uma presença constante na mansão. Reuniões de negócios que se estendiam por horas, almoços, jantares. E a sua mãe, a maestrina daquela ópera macabra, continuava a sussurrar no seu ouvido. Viste como os olhos dela brilharam quando ele falou dos seus investimentos em paraísos fiscais, Rafael? Ela está fascinada por aquele mundo. Eu ouvi-os a rir no jardim, meu filho. É bom vê-la feliz. Mas ele parece tão interessado no dinheiro dela. Cada palavra era uma gota de veneno. Estava a funcionar. O ciúme de Rafael transformava-se em suspeita. A imagem da Ana pura e inocente começava a rachar, substituída pela imagem de uma mulher ambiciosa, talvez até calculista. O beijo no jardim teria sido apenas uma forma de o manter do seu lado? A armadilha fechou-se numa tarde de quinta-feira. Rafael estava no seu escritório a tentar concentrar-se num relatório, mas a sua mente estava a mil. Um mensageiro entregou um envelope pardo na recepção da empresa, endereçado a ele. Sem remetente. Ele abriu. Dentro havia uma série de fotografias. A primeira era de Ana e Vítor a almoçar num restaurante caro, a rir. Inocente o suficiente. A segunda era deles os dois, a entrar no lobby de um hotel de luxo no centro de São Paulo. O seu estômago deu um nó. A terceira fotografia foi tirada de longe, através de uma janela. Mostrava o quarto do hotel. Vítor estava de pé, perto de Ana, que estava sentada na cama. A qualidade era granulada, mas a imagem era clara o suficiente. Parecia íntimo, comprometedor. Mas foi a última fotografia que quebrou algo dentro dele. Era um close-up, mostrando a mão de Vítor a entregar um envelope grosso a Ana e o sorriso de satisfação no rosto dela. A narrativa venenosa da sua mãe encaixou-se perfeitamente. Ana não era a vítima de um oportunista. Ela era a sua cúmplice. Estavam a planear roubar a fortuna da família juntos. Um som escapou da sua garganta, um misto de dor e fúria. A dor era por se ter deixado enganar. Por ter sentido algo por ela. A fúria era a de um tolo traído. Ele sentiu-se humilhado, estúpido. Todo o desprezo que sentira por ela antes voltou, 10 vezes mais forte, alimentado por um coração partido. Ele saiu disparado do escritório, as fotografias amachucadas na sua mão. Conduziu como um louco de volta à mansão. Não pensava, apenas sentia. Uma raiva branca e incandescente.
Ele irrompeu pela porta da frente e subiu as escadas, 2 degraus de cada vez. Encontrou-a no seu novo quarto, o antigo quarto de hóspedes, a ler um livro perto da janela. Ela levantou o olhar, surpresa, e um pequeno sorriso formou-se nos seus lábios quando viu. Aquele sorriso foi a última gota. Ele atravessou o quarto e atirou as fotografias para cima da mesa à frente dela, o som a fazê-la sobressaltar-se. Esta é a verdadeira você, ele rosnou, a voz distorcida pela dor. A rapariga humilde do interior? A neta de luto? Ou a golpista que seduz o irmão enquanto planeia fugir com o amante e o dinheiro da família? Ana olhou para as fotografias, o rosto a ficar branco de choque e confusão. Rafael, o que é isto? Eu posso explicar. Explicar o quê? Ele gritou, perdendo todo o controlo. Explicar como foste parar a um quarto de hotel com ele? Explicar o que havia naquele envelope? Poupem-me as tuas mentiras. Eu fui um idiota por acreditar em ti, por te defender. Ele aproximou-se, o seu rosto a centímetros do dela, os seus olhos a arderem de fúria e traição. A minha mãe estava certa desde o início. Você nunca foi e nunca será digna do nome Almeida Prado. As palavras de Rafael caíram sobre Ana como golpes físicos. Cada sílaba era uma lâmina afiada, cortando a esperança frágil que ela tinha começado a nutrir. Ele não estava apenas zangado, ele estava enojado. E nos seus olhos, ela viu o reflexo da mulher que ele pensava que ela era, uma mentirosa, uma traidora.